Olá, meu querido, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando aqui neste vídeo, nós vamos responder uma pergunta muito interessante. Afinal, o que é pecado? Será que o pecado tem sido relativizado? Por que que antigamente algumas coisas era pecado, hoje essas coisas não são pecado mais? Por que que isso acontece? Eu vou falar aqui sobre o conceito bíblico do que é pecado. Eu vou demonstrar para vocês, né, como o pecado ele é generalizado na humanidade. Vou falar sobre o pecado original. Já ouviu falar desse termo? É uma verdade? Não é? O que a Bíblia fala sobre isso? Pecado original. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês, você precisa assistir o vídeo para você ter a resposta. A Bíblia nos dá uma lista do que é pecado? Será que é possível fazer tipo um checklist? Deixa eu ir lá e falar assim, ó, isso eu não pratiquei hoje, tô ok, isso ok. A Bíblia tem esse checklist ou não? E usos e costumes, gente, por que que numa igreja uma coisa é pecado, na outra igreja já não é pecado? Tudo eu vou falar nesse vídeo. E no final eu quero trazer aqui um conceito importante sobre quatro ordens de pecado. Ordens no sentido de, não de ordenança, né? Mas uma organização. Nesse sentido aqui, que eu quero trazer para vocês quatro, digamos assim, origens, origens mesmo. Vamos ficar com essa palavra aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá então ao nosso vídeo de hoje. Gente, o que é pecado? Qual é o conceito sobre pecado? A palavra pecado, ela vem de amartia, né, do grego, que significa basicamente errar o alvo. Né? Por exemplo, você tem uma direção para você ir, você tem um objetivo e você erra aquele objetivo. Você pecou. Nesse sentido que vem a palavra, desse sentido que vem a palavra pecado, né? Aí quando chega no nosso português, a gente coloca algumas conotações, etc., mas é basicamente isso aí. Pecado é tudo aquilo que não está de acordo com a natureza divina, tá? E que se choca com quem Deus é. Basicamente a gente pode definir dessa maneira. Vai contra a natureza de Deus? Como eu posso saber se uma atitude, né, minha está sendo um pecado? Como eu posso saber se um pensamento meu está sendo um pecado? Como eu posso fazer para saber se o que eu não estou fazendo é pecado? É só eu pensar dessa forma. Como Deus agiria na minha situação? Eu estou indo contra ou a favor da natureza de Deus? Então, para isso eu preciso conhecer melhor a Deus, tá? Mas nós temos noção da santidade de Deus. Então, basicamente, se você fugiu disso, você está em pecado. Deixa eu falar sobre a generalização do pecado. Romanos capítulo 3, o versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos e carecem da glória de Deus. Ou seja, não há ninguém que não peque. Né? Esse eu li o versículo 23. O versículo 10, a Bíblia nos diz que não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, versículo 12. Né? E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Este é o texto bíblico que fala da generalização do pecado, ou seja, todos os seres humanos são pecadores, todos eles. A natureza do homem, ela não é reta como a natureza divina. Lembra que eu disse sobre o que é pecado? É desviar-se da natureza de Deus? É qualquer situação, qualquer ocorrido, qualquer pensamento humano que eu faço ou deixo de fazer, que vai contra aquilo que Deus que vai contra a perfeição divina. Então, ou seja, basicamente, todas as nossas ações, tá? Escuta isso que é importante e eu vou te trazer já já a solução para o pecado. Praticamente todas as nossas ações, elas vão nos levar a pecar de alguma forma. Porque de alguma maneira ou outra, nós estaremos fazendo algo que não era daquele jeito que Deus faria. E isso é errado. Então não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus, etc. Ou seja, todo ser humano, qualquer um que já pisou nessa terra, desde Adão, Eva, Caim, Abel, até a criancinha que está nascendo agora, todos pecaram. E aí, a respeito do pecado original, isso foi um termo utilizado desde os pais da igreja. Gálatas capítulo de número 3, o versículo 22, a Bíblia diz assim:
mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, né? Ou seja, debaixo do pecado, para que mediante a fé em Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, a palavra de Deus nos colocou a todos debaixo do pecado. Porque a Bíblia Sagrada, ela mostra a perfeição. Ela mostra o nível da perfeição de Deus. E como nós não conseguimos alcançar este nível de perfeição, automaticamente nós estamos abaixo deste nível de perfeição, ou seja, somos todos pecadores. Ninguém está no nível de perfeição de Deus. E a Bíblia é que nos mostra isso. Então a Bíblia deixa claro, né? Coloca sob a luz os nossos pecados. E aí a gente começa a perceber que somos pecadores. Romanos capítulo 11, a Bíblia diz-nos, no versículo de número 32, que Deus encerrou na desobediência a todos, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, Deus colocou todos debaixo do pecado, todos debaixo da desobediência, sob o jugo da desobediência, para que ele pudesse usar de misericórdia com todos. A palavra de Deus, a santidade de Deus é tão acima do nosso padrão de moralidade que estamos abaixo deste padrão de moralidade, entende? Então todos estão debaixo desse padrão para que todos possam ter a oportunidade de serem perdoados, de serem alcançados por Deus, ok? Então, enfim, neste sentido, é que se trouxe a ideia, lá na época dos pais da igreja, de pecado original. Ou seja, mesmo o bebezinho, mesmo a criança, né, ali no ventre da sua mãe, ela já nasce sob o jugo do pecado. Ela não é nenhum anjo que veio ao mundo. Não, isso não existe. Um anjinho que veio ao mundo. Não, ele já é um ser humano pecador desde a sua concepção. Salmo 139, a Bíblia diz que em pecado me concedeu a minha mãe. Então todos, sem exceção, estamos debaixo do jugo do pecado. É importante que a gente entenda isso, tá? Por isso que, abri um parênteses aqui na minha sequência dos textos, a Bíblia fala para a gente não julgar uns aos outros. Eu não tenho direito de julgar o outro, porque eu sou pecador tanto quanto o outro também é. Você é pecador tanto quanto eu também sou e vice-versa. Correto? Então vamos lá. Gente, será que a Bíblia nos dá uma lista do que é pecado? Eu acho que todo mundo conhece aqui os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para mim imagem de escultura. E daí por diante, né? São 10 os mandamentos. Será que existem outras listas ou essa é a lista? Será que essa lista, qual é a característica dessa lista? Será que seria de fato um checklist? Escute, entenda, mais do que escute, entenda. Será que se eu fizer um checklist, olha, isso aqui eu não fiz hoje, isso aqui eu não fiz hoje, isso aqui eu não fiz hoje, tá, tô de boa com Deus hoje. É para isso que é essa lista? Olha, se a gente for olhar dessa maneira, não existe. Porém, a Bíblia algumas vezes vai nos trazer uma abordagem para que a gente possa compreender o que é pecado. Em nenhuma dessas listas tem todos os pecados, né? Mas, e também não tem como a gente juntar as listas, tá? Eu separei aqui 6 momentos onde a Bíblia fala dos pecados, não vou ler, eu vou só citar, e aí você, por favor, dê pausa no vídeo, confere na sua Bíblia aí, por favor, tá bom? Para ficar bem completinho aqui essa palavra para você. Não tem como a gente selecionar, eu aqui separei 6 momentos, já disse, né? Então não tem como você pegar esses 6 momentos que a Bíblia fala e você anotar, então isso é pecado, então isso é... Opa, estão aqui todos os pecados relacionados na Bíblia. Se eu fizer um checklist aqui, deu meia-noite, não fiz nada disso, tô isento, hoje eu não pequei. Isso primeiro, é humanamente impossível e não faz o menor sentido dentro da ideia do que é pecado, que eu já trouxe aqui para vocês, a gente fazer isso. Não faz o menor sentido, tá bom? Mas deixa eu falar esses 6 momentos onde a Bíblia fala uma lista do que é pecado. Eu já citei aqui agora os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Salmo 15, tá? Anota aí e depois leia, por favor, ou pause o vídeo para ler. Salmo 15, a Bíblia é aquele salmo do Senhor,
quem entrará no teu santuário, quem habitará no teu tabernáculo, aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, aquele que não difama com a sua língua o seu próximo e tal. Então, Salmo 15 também tem algumas características lá daquele que serve a Deus e o que não deve fazer quem serve a Deus. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19, o salmista, né, Salomão, ele vai falar o seguinte: olha, há 6 coisas que Deus odeia e a 7ª a sua alma abomina. Em algumas versões diz que a 7ª a sua alma detesta. Ou seja, ali também tem uma listinha de 7 coisas que desagradam profundamente a Deus. Onde que é isso? Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19. Agora, esses 3 são do Antigo Testamento. Tem outros? Claro, vai ter outros momentos que vai falar alguma coisa nesse sentido também, mas eu destaquei esses 3 aqui para vocês. E destaquei mais 3 no Novo Testamento. Atos capítulo 16, Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, a Bíblia vai nos falar de 4 coisas que os crentes gentios deveriam se abster no momento em que eles aceitassem a Jesus Cristo como seu Salvador. Será que os crentes eles deveriam preservar as leis do judaísmo, os 10 mandamentos, ou alguma coisa nesse sentido? Sim ou não? Então, para responder essa pergunta, os irmãos em Jerusalém se reuniram, os apóstolos, e eles fizeram um concílio e definiram isso. E ficou lá 4 pontos a se observar. Quais são esses 4 pontos? Versículo 28, do capítulo 15. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo além dessas coisas. Quais são? 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Essas 4 coisas. Se vocês se guardarem dessas coisas, fazei bem. Então, temos aí 4 coisas que o crente ele deve se abster. Mais uma listinha aí onde a Bíblia nos traz. Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32, eu nem vou citar, são bastante coisas, dentre elas está ali a mentira, algumas coisas bem interessantes ali, se despojar do velho homem, se vestir do novo, é uma outra lista, tá bom, gente? Fique aqui bem entre aspas isso aí, porque não é este o conceito de checklist de pecado que a Bíblia traz. Só estou trazendo para vocês a título de curiosidade. Efésios capítulo 4, dos versículos 25 até o versículo 32. Dê pausa no vídeo e dá uma lida lá. E Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. E aqui eu quero fazer uma consideração com vocês sobre este texto no final deste vídeo. Já eu vou fazer essa consideração em Gálatas capítulo 5, a partir do 19. Agora, gente, uma outra questão. Por que antigamente algumas coisas eram pecado e hoje elas não são mais? Isso acontece? Ou não? Ou é um mito? Ou que sempre foi pecado, continua sendo e sempre será? Por que algumas coisas então deixaram de ser pecado? Bem, para responder essa pergunta, eu quero falar sobre quem Deus é. A gente não falou que pecar é ir contra a natureza divina? Pois é, Deus mudou em algum momento da história? Deus é um no Antigo Testamento e é outro hoje? Não, Deus é simplesmente o mesmo. Um dos atributos de Deus, uma das coisas que demonstra quem Ele é a sua imutabilidade. Assim como Ele é onipresente, onisciente, eterno, Ele também é imutável e só Ele é imutável. O ser humano muda, faz parte da natureza humana mudar de opinião, mudar de pensamento, mas Deus não, Deus sempre foi o mesmo, é o mesmo e sempre será, o mesmo ontem, hoje, eternamente, a imutabilidade de Deus. Então, se Ele não muda, a definição do que é pecado também não muda. O que era pecado antes continua sempre e sempre será pecado. Outra coisa importante a gente dizer, o que é pecado no Brasil? Pecados locais? Será que temos isso, crente? O que é pecado no Brasil é pecado nos Estados Unidos, é pecado em Israel, é pecado no Japão, é pecado na China, é pecado em qualquer lugar, é pecado na África, é pecado no Polo Sul, no Polo Norte, é pecado em qualquer lugar. A mentira no Brasil é mentira na Europa, é mentira. A mentira é mentira, pecado é pecado.
Não tem pecados geográficos, se podemos dizer assim, se é que vocês me entendem, né? O que vai existir, e aí eu quero passar para o outro ponto, né, disso aqui, são usos e costumes. O que é isso? Usos e costumes parte já aí da moral do homem. Aí já não é mais sobre Deus, é sobre o homem. É a moralidade do homem, correto? Aí isso aí vai me responder a pergunta agora de um minuto atrás. Por que algumas coisas antigamente eram pecado? Hoje essas mesmas coisas já não são pecado mais. Por quê? A moralidade do homem vai considerar algumas coisas errado ou certo. Romanos, a Bíblia fala o seguinte: se comer carne escandaliza o seu irmão, então você deve fazer o quê? Não, você não vai comer carne, né? Se comer carne escandaliza o seu irmão, você não vai... deixa eu só encontrar aqui para vocês. Você não vai comer carne, se comer carne escandaliza o seu irmão, correto? Então, porque você às vezes vai deixar o seu irmão escandalizado, então você não vai comer carne, porque senão o seu irmão vai se escandalizar. Então, o pecado, ele pode ter algum aspecto cultural, tá? Local, mas não porque aquilo necessariamente seja pecado para Deus, mas dentro, né, do padrão humano ali naquela localidade, aquilo foge da moralidade do homem, certo? É fora do conceito de moralidade. Agora, nem sempre, atenção para isso aqui, nem sempre porque alguma coisa é moral para o homem, aquilo é moral para Deus e vice-versa, tá certo? Nem sempre porque alguma coisa é imoral para o homem, aquilo vai ser imoral para Deus. Deus não é obrigado a se enquadrar no nível de moralidade do homem, absolutamente. Nós é que temos que nos enquadrar dentro da moralidade divina, e não o contrário, certo? Então, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo de número 8, fala sobre esse tema que eu acabei de dizer aqui para vocês, tá? Fala ali sobre a comida sacrificada aos ídolos e etc, certo? Então, eu vou deixar nos comentários aqui desse vídeo também um versículo mais exato. Esse versículo eu não tinha deixado aqui no meu esboço, me lembrei aqui agora para falar com vocês. Então, esse padrão humano, ele precisa se adaptar a Deus e não o contrário. Então, por que aqui é pecado, ali não é? Pode ser puramente por padrão humano. Por isso que a gente não deve julgar a outra pessoa. O pecado do outro, o pecado do outro. Por quê? Alguém vai achar que aquilo ali é o cúmulo do absurdo. Outro vai dizer, mas o que de absurdo tem nisso? Certo? Desde que isso não fira os padrões morais da palavra de Deus, de quem Deus é. Se isso não fere o padrão de moralidade de Deus, na ótica humana, não deve ser considerado pecado. Certo? Não deve ser considerado pecado. Então, por isso que uma igreja... Poxa, né, eu vivi um tempo em que a igreja onde eu congregava, as mulheres não podiam usar uma calça comprida. Elas eram obrigadas a usar saia. Depilação, meu Deus do céu, nem pensar, né? É um absurdo. Os rapazes usar uma bermuda na rua, jogar uma bola, que coisa horrorosa, isso aí é o cúmulo do absurdo, maior de todos os pecados. Mas a fofoca, a língua, isso aí não é pecado não, a fofoca pode rolar solta, né? Então, e aí? Então, às vezes o homem coloca padrões de moralidade que Deus não tem nada a ver com esse negócio, certo? Deus não tem nada a ver com esse negócio. Mas a gente, é claro, deve, dentro de determinados locais, evitar causar escândalo. Só para eu ficar nesse exemplo aqui, eu paro desse assunto e continuo na última etapa do nosso vídeo. Por exemplo, um missionário sai do Brasil e ele vai evangelizar lá no meio dos muçulmanos. Como ele deve se portar e como deve portar sua esposa no meio dos muçulmanos? Ela deve usar a roupa de uma mulher muçulmana.
Sim, ela deve usar uma roupa de uma mulher islã, mesmo ela sabendo que a Bíblia não manda, né, vestir-se daquele jeito, não há uma obrigatoriedade bíblica para que seja daquela forma. A mulher, por estar numa sociedade daquela forma, o homem da mesma maneira deve, portanto, todos os homens têm barba num lugar desse, o homem obrigatoriamente deve deixar sua barba comprida, né, não porque ele tem que deixar a barba para ir para o céu. Antigamente, há pouco tempo atrás, usar uma barba igual essa aqui, é um absurdo de pecado. Aliás, eu tô falando tempo atrás, depende do lugar, né? Tem lugares que até hoje o homem usar uma barba é pecado. É pecado. A Bíblia não fala da barba de Arão? Como é que uma barba pode ser pecado? Se a Bíblia fala que a comunhão, quão bom e quão suave é que os mãos vivem em união, Salmo 133, é como o óleo que desce sobre a cabeça e escorre na barba de Arão. Então, como é que a barba é pecado se Arão usava a barba? Né? Se for pregar para os muçulmanos, é obrigado a usar a barba. E aí, como é que vai fazer? É pecado aqui, deixou de ser pecado lá? Então tem coisas que é importante a gente abrir nossa mente e entender a cultura do lugar onde a gente está. Então um missionário, olha só esse ponto que eu estou dizendo para vocês, num lugar como este, ele deve se portar de maneira, né, a se enquadrar na comunidade local onde ele vai levar a palavra, e da mesma forma os irmãos que congregam ali. Tá? Baseado nesse texto que eu disse agora há pouco para vocês, comer carne escandaliza o seu irmão, você não vai comer carne. Se alguma coisa que você faz está desagradando aquela comunidade cristã ali, então você deixa de fazer. Então, se você na sua igreja está desagradando o pastor, a igreja, causando problema, porque, na minha igreja não pode usar barba, eu sou desobediente, eu vou usar a barba ali. Você não pode abrir mão disso, irmão? Abra mão disso. Não pode, não quer? Vá para outra igreja. Quer continuar ali? Tire a barba. Né? Então, mas aí é pecado. Então, fica com a barba. Isso aí é muito de cunho local, né? E você com Deus. O que você não pode é ficar num lugar onde você tá dando trabalho por causa daquilo, fazendo escândalo por causa de uma coisa dessa, sendo que você pode estar cultuando em outro lugar, agradando a Deus, sendo, né, um só corpo com a igreja local, sem dar esse tipo de problema, sem dar esse tipo de escândalo. Entende? Pode abrir mão? Abra mão de seus conceitos em favor da comunidade também, não há menor problema nisso. Tá certo? Por isso que é difícil responder algumas coisas. Isso é pecado ou isso não é? Né? Então vamos lá, gente. Uma última consideração aqui para a gente terminar esse vídeo. Gálatas capítulo 5, eu quero voltar com vocês nesse texto. Versículos 19, 20 e 21. A Bíblia vai falar nesses 3 versículos sobre a obra da carne, ou seja, o que há na natureza humana que desagrada a Deus. O que é produzido dentro do ser humano que é contra a natureza divina, que é o que vai desagradar a Deus. Não, isso não é um checklist, eu já falei, mas são pontos importantes para que a gente possa observar. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Essas 3 primeiras partes aqui estão numa categoria, né, que eu mesmo separei aqui, uma categoria de pecados sexuais, tá? Fala da carnalidade propriamente dita, da sexualidade humana, prostituição, impureza, lascívia, tá? Os próximos 2 pecados constados nessa lista são pecados espirituais, ou seja, que eles estão englobados na área espiritual, que é idolatria e feitiçaria. Pecados mais nessa ordem espiritual, tá? Tudo obra da carne, mas ligadas a questões mais espirituais. Aqui a gente vai falar de pecados agora interpessoais, de relações humanas. Quais são eles? Ainda no versículo 20. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Isso aí, características de relacionamento interpessoal, né? No trabalho, no casamento, na família, na vizinhança, enfim, aonde existe relacionamento humano, pode haver esse tipo de pecado. Se dá em uma comunidade, onde tiver 2 ou mais pessoas. Por que Caim matou Abel? Foi um desses pecados aqui, ó. Tá? Foi um desses pecados. Aliás, foi qual deles? Inimizade, porfia, ciúme,
ira, discórdia, dissensão, facção, foi qual desses? Através de qual desses pecados que Caim matou Abel? O que originou aquele pecado da morte? Ele matou. Foi esse o último pecado? Não, algum pecado veio antes para que gerasse a morte, para que gerasse o assassinato, né? E aqui são os pecados mais interiorizados no homem, lá de dentro. Quais são eles? A inveja, né? A bebedice e glutonaria. Inveja, bebedice e glutonaria. Inveja, muitas vezes, ela não é nem externalizada, ela fica aqui dentro, causa mágoa, causa, né, ações erradas, produzidas aqui dentro. Claro, todos nascem dentro do coração, mas eu digo que ele é muito cometido apenas nessa área interna. Ele se demonstra sim, mas ele antes dele se demonstrar, ele já corroeu a pessoa toda por dentro, né? A inveja, a bebedice, tá? É a pessoa com ela mesma, e a glutonaria da mesma forma, tá certo? Então, essas 4 maneiras que eu caracterizo as obras da carne. Enfim, gente, eu quero terminar este vídeo aqui apresentando para cada um de nós qual é a solução para os nossos pecados. Já que desviar da natureza de Deus já é pecado, já que... e outra coisa, Tiago, tá? Tiago, o autor, vou deixar aqui na descrição também o versículo, Tiago escreveu que se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Então não só fazer coisas erradas é pecado, mas deixar de fazer o que é certo também é pecado. Você observa que quase que respirar é um pecado. Por quê? A todo momento nós estamos fugindo do padrão de Deus. E aí, qual que é a saída? Qual é a consequência disso? O salário do pecado é a morte. E qual é a saída para isso, meu querido? A salvação em Cristo, porque senão nós iríamos para o inferno. Qual que é o salário do pecado? A morte. Qual que é a consequência de tudo isso que a gente faz? Qual é a consequência, né, da nossa natureza? Porque pecar é da natureza humana. Pecar é produzido em nós. Claro que o diabo ele vai tentar, não dá nem tempo de eu falar disso. Quero falar disso no outro vídeo. O diabo vai tentar, ele vai colocar alguma coisa, mas mesmo se não tivesse o diabo, escute isso aqui que eu estou te falando. Aprenda isso que eu estou te ensinando em nome de Jesus. Mesmo se não tivesse o diabo, o homem seria pecador. Porque é da natureza. Porque nós não somos deuses. Deus é Deus. Em Deus há perfeição e em qualquer outro ser há pecado. Há desvio da natureza divina, então é pecado. Então como é que nós vamos fazer? Vamos todos para o inferno. Era exatamente para lá que nós estávamos caminhando. Mas graças a Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, obrigado Senhor por sua misericórdia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que pudesse pagar o preço da nossa redenção, para que pudesse pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Meu querido, o que eu posso fazer para ir para o céu? Como eu posso fazer para alcançar a minha salvação? Eu preciso só aceitar a Cristo e lutar contra tudo isso que nós falamos aqui, né? Se eu fosse citar versículos, a gente ia aqui, a gente ia horas e horas e horas. Ia falando, citando versículos, exemplos, situações, horas e horas e horas. Mas como eu posso fazer para escapar de tudo isso? Olhando para Jesus, arrependendo-me dos meus pecados todos os dias e agarrando-me na misericórdia que Ele tem para me oferecer. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso, porque o salário do pecado é a morte. Mas se você, com sinceridade, arrepender-se dos seus pecados e buscar não praticar isso diariamente, é algo praticamente impossível. Não há como não pecar, não existe. Mas se a gente entregar a nossa vida para o Senhor, se o nosso corpo for de fato o templo do Espírito Santo, ele morar em nós, né? A capacidade nossa de evitar o pecado vai aumentar numa escala gigantesca. Você vai conseguir dizer não para o pecado. Você vai cometer desvios, erros, mas automaticamente o Espírito Santo ele vai fazer você se arrepender, ele vai te mostrar e automaticamente isso vai gerar um profundo arrependimento no seu coração. Jesus me perdoa. Deus tem o perdão para oferecer para você. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus e receba a salvação em Cristo. Amém? Muitas coisas a gente teria para falar aqui,
Mas ou em outra oportunidade, eu quero fazer um outro vídeo para vocês. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.